Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 26 de março de 2024 e neste vídeo eu vou mostrar para vocês uns trechos de uma entrevista concedida pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, onde ele escancara tudo o que está acontecendo. O que nós temos hoje na Suprema Corte pode ser chamado de qualquer coisa, menos de democracia. Sabemos que todas as decisões que eles tomam ali, todos os atos que eles fazem ali, abertura de inquérito de ofício, inquéritos que duram 5 anos, tudo que eles fazem ali, julgando pessoas que não têm foro por prerrogativa de função, eles falam que é em defesa da democracia e do Estado democrático de direito. Fato é que eles estão ferindo de morte a nossa democracia em nome da democracia. Então, neste vídeo eu vou mostrar alguns trechos para vocês verem o que diz, qual é a opinião do ex-ministro Marco Aurélio Mello. Antes eu quero mostrar uma notícia para vocês aqui, que fala o seguinte, aqui no Terra Brasil Notícias, diplomatas brasileiros desconfiam que Maduro pode manipular as eleições. Os diplomatas brasileiros estão desconfiados que o Maduro pode manipular as eleições. Eu não sei por que os diplomatas brasileiros estão desconfiados de uma coisa como essa, sendo que o Maduro, segundo o Lula, é um cara tão democrático que na Venezuela tem mais democracia do que no Brasil. Essa notícia aqui foi às 6 horas e 7 minutos, aqui no Terra Brasil Notícias, né? 6 e 7 da manhã de hoje. Aí eu vou mostrar para vocês uma outra notícia no mesmo Terra Brasil Notícias, que é às 7 horas e 52 minutos, ou seja, 1 hora e pouco depois. Candidata de oposição a Maduro afirmou que não conseguiu se registrar para as eleições na Venezuela. Ou seja, a Maria Corina Machado ela não será candidata na Venezuela porque ela não conseguiu se registrar, né? Então, os diplomatas brasileiros estão desconfiados que o Maduro vai manipular as eleições. Mas será mesmo que o Maduro pode ter a necessidade de manipular as eleições, sendo que ele não vai ter adversários para que dispute contra ele? Ele não terá opositores elegíveis? Isso faz lembrar um país, né, que a gente conhece muito bem, onde o principal opositor do presidente já está inelegível, né? Isso, não sei se é coincidência, né, porque aqui no Brasil nós temos um presidente hoje que ele tem uma inveja muito grande do que o Maduro faz lá na Venezuela, né? Ele gostaria muito de fazer o que o Maduro faz lá na Venezuela, né? Ou seja, não ter opositores e dominar tudo e fazer com que tudo seja conforme ele quer, sem ter interferência nenhuma de oposição. A outra notícia que eu quero trazer para vocês já é relacionado ao vídeo que eu vou trazer, né, do Marco Aurélio Mello, dando a opinião dele sobre o que está acontecendo na Suprema Corte. Então, a notícia que eu tenho aqui na Folha de São Paulo diz o seguinte, que no Datafolha, né, o Datafolha fez uma pesquisa, e segundo o Datafolha, a imagem do STF melhora em meio à ação sobre trama golpista por Bolsonaro. Então, segundo o Datafolha, porque o Supremo Federal está perseguindo o presidente Bolsonaro por conta de 8 de janeiro, que eles transformaram isso no pior crime já acontecido aqui no Brasil, a imagem do Supremo tem melhorado, né? E é para a gente acreditar nisso daqui. É uma notícia que é para a gente acreditar, porque o Datafolha é muito confiável, a Folha de São Paulo é muito confiável também. São institutos muito sérios, né? Instituto de pesquisa muito sério, instituto de comunicação também, né? Um meio de comunicação como a Folha de São Paulo também muito sério, e a gente não pode duvidar. Então a imagem do Supremo Tribunal Federal tem melhorado muito depois que eles começaram a defender a democracia e tentar colocar o ex-presidente Bolsonaro na cadeia em defesa da democracia e do Estado democrático de direito. E agora eu vou trazer para vocês alguns trechos aqui da entrevista do ex-ministro Marco Aurélio Mello sobre as opiniões dele. O que o Marco Aurélio Mello está pensando sobre o que está acontecendo hoje com decisões de alguns ministros lá do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver.
essa dificuldade que os ministros do Supremo têm hoje de circular, de ir ao barbeiro, como o senhor vai, até hoje vai, sempre foi, ao supermercado, etc., viver uma vida de cidadão sem um exército, de um batalhão de seguranças acompanhando, né? A que o senhor atribui isso? Por que o Supremo chegou a este ponto? Olha, eu percebo que os integrantes perderam praticamente a cidadania. O integrante que não pode sair, não pode conviver com o cidadão, ele evidentemente está enclausurado. Por que chegou a esse ponto? Talvez pelas atitudes. Agora mesmo nós estamos aí diante de uma situação concreta extravagante. Extravagante porque o Supremo, pior do que havia na época do regime de exceção, ele se declarou competente para as ações penais relativas a 8 de janeiro. E quando não se tem envolvido, por enquanto, detentor da prerrogativa de ser julgado criminalmente pelo Supremo. Então, há algo que os cidadãos veem praticamente como uma forçação de mão para atuar. E o que ocorre é que não se tem um órgão acima do Supremo. E quando ele decide, não há quem recorrer, né? Então, o desgaste decorre. Decorre dele estar na vitrine, dele estar se expondo em demasia. Inclusive com alguns atos que, a meu ver, discrepam da organização do direito, alguns atos de força. Em relação à primeira pergunta, por que os ministros não conseguem sair às ruas, o ministro Marco Aurélio Mello foi bem claro. Eles não conseguem sair às ruas porque eles extrapolaram as suas funções, as suas atribuições. Eles estão julgando pessoas que não têm foro por prerrogativa de função. Eles avocaram para si o julgamento daquelas pessoas do 8 de janeiro, que nenhuma delas tem foro que pudesse estar sendo julgado ali no Supremo Tribunal Federal. E por eles estarem ultrapassando todos os limites, eles não podem sair às ruas. Segundo a Constituição Federal, os poderes são harmônicos e independentes. Mas para que haja essa harmonia, é indispensável que cada qual atue na área que lhe é reservada constitucionalmente. Não cabe ao judiciário invadir a área do legislativo, a área do executivo. O atrito decorre justamente disso, em que se parte para uma verdadeira substituição do poder legislativo. O poder legislativo é exercido pelos nossos representantes, deputados federais e senadores, e há de haver o respeito. O judiciário é de início um órgão inerte. Neste trecho da entrevista, o ex-ministro Marco Aurélio Mello fala da independência e harmonia entre os poderes. E esta independência e essa harmonia entre os poderes, ela ocorre quando um poder não invade a competência do outro. E o que mais nós temos visto aqui no Brasil, né, todos têm visto aí, é o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, invadindo a competência dos outros poderes, principalmente hoje, né, do Poder Legislativo. Quando o presidente Bolsonaro era o executivo, eles também adentraram muito as competências do presidente Jair Bolsonaro, inclusive proibindo ele de nomear um simples diretor da Polícia Federal. É preciso que ele seja provocado e formalmente provocado mediante uma inicial do processo para que venha a atuar. Mas nos dias atuais não é isso que nós verificamos. Agora mesmo, com essa quase que avocatória, e se criticava muito a avocatória do regime de exceção, em que o Supremo podia pisar o processo, né? Se tem julgamento em bloco. Se chegou ao ponto de levar para a sessão virtual processo crime para ser julgado, quando não há, nós sabemos, a troca de ideias entre os componentes do órgão julgador. Isso é muito ruim. Isso só gera críticas considerado o próprio Supremo. As ações penais ser cabíveis, deveriam estar na primeira instância. Mas vejam que os envolvidos são condenados. São condenados não só pelo crime de dano, que houve realmente dano praticado, como também por tentativa violenta de abolir o Estado Democrático de Direito. E aí a penação é muito severa, é muito drástica, né? Tivemos uma tentativa de golpe em 8 de janeiro, a resposta para mim é desenganadamente negativa. O que nós tivemos foi uma manifestação popular com alguns baderneiros. E aí houve, como se costuma dizer, o estouro da manada, com um quebra-quebra. Mas não houve tentativa. Como tentativa de golpe sem o apoio das Forças Armadas? Sem contar... Sem armas. Pois é, sem armas. Parece que havia só uma pessoa com uma pequena faca, né? Estas pessoas estão sendo condenadas a penas altíssimas, mesmo sem ter o foro por prerrogativa de função. O Supremo Tribunal Federal vem julgando essas pessoas, condenando elas a 14, 15, até 17 anos de cadeia. Nós vimos há dias atrás uma senhora de 71 anos que foi condenada a 14 anos de prisão. E aí eles estão condenando ali por tentar demolir o Estado democrático de direito.
Violência armada, como diz o ex-ministro Marco Aurélio Mello, sem nenhuma arma. Parece que foi encontrado uma pequena faca com um indivíduo. E eles estão sendo condenados por esse tipo de crimes que elevam tão grandemente, tão gravemente as penas dessas pessoas, destruindo a vida dessas pessoas e dos seus familiares por conta de crimes que eles não cometeram e sendo julgado numa instância também que não deveria estar sendo julgados, deveriam estar lá sendo julgados em primeira instância. Mas, sem dúvida nenhuma, a declaração mais importante do ex-ministro Marco Aurélio Mello nessa entrevista foi ele dizer que não houve tentativa de golpe. E é uma coisa tão óbvia, né, que não houve tentativa de golpe. Como assim golpe sem você ter nenhuma arma, sem ter forças armadas? Pessoas ali com Bíblia, com bandeira do Brasil, como que iriam dar um golpe? Então, e além do mais, né, que muita gente até esquece, é que isso já era dia 8 de janeiro de 2023. Nós já estávamos no 8º dia do outro governo. Como que alguém iria dar um golpe 8 dias depois da posse do novo governo, já com as Forças Armadas todas já na mão daquele presidente? Então é uma coisa muito óbvia, mas que é bom que um ex-ministro da Suprema Corte venha e diga isso, né? Diga isso, e nós temos que replicar, nós temos que compartilhar estes vídeos aí para poder as pessoas terem mais acesso a essas informações, porque muita gente fica falando aí de tentativa de golpe, pessoas que não sabem nada de direito. Nós estamos falando aqui de Marco Aurélio Mello, um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal que aposentou recentemente. E tem um peso muito grande quando um cara como esse fala o que ele está falando. E que não houve a tentativa de golpe. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscreva, deixe aí seu like, comente, faça aí seus comentários, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Nós nos vemos aí numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.